Davi, Evelyn Paz, Ingrid, é a Ingrid, Francisca Johanna, Juninho, Francisco Patrício, Gisele, Ian, Isabela Almeida, Ítalo, o Ítalo tá aí, Joana, João Lucas, José Matheus, Júlia Evelyn, Laura e Lavínia, Letícia L, Lisa Maria, a Lisa tá aqui, Lívia, Maria Clara, Maria Letícia Freitas, Maria Lúcia, Sara, não, Maria Natália, desculpa, é Maria Natália, depois a Sara. Sara não tá, Stephanie, Suiane, Thiago Jefferson, Vitor e Yasmin. Pronto. Tá aí a Sara. Desculpa, Sara. Desculpa, peraí, deixa eu colocar. Pronto, certo. Então, vamos tentar acabar nesse conteúdo, porque, caramba, não sei vocês, mas o conteúdozinho ruim de se livrar dele, né? Tá, pessoal, eu mudei de plano sobre algumas coisas, tá? A gente vai fechar as anotações desse conteúdo na anotação 4, que é a de hoje. Não vou fazer mais nenhuma além dela, tem mais coisa para falar sobre, mas você vai ver esse mesmo conteúdo, né? Discurso direto, indireto, no ensino médio, tu vai ver até dar uma dor. Então, aqui eu não quero antecipar o sofrimento de vocês, tá bom? Então a gente vai finalizar logo hoje. Para a gente finalizar, eu queria que a gente fosse respondendo aqui em sala, tá bom? A atividade lá do livro, vamos pegar o livro. Aí eu vou fazendo com vocês, para bom que termina mais, vocês vão me acompanhando, tá? Atividade da página 69. Vai pegar no teu livro. 69. No caso, sobre esse conteúdo, né, da parte da gramática, a gente basicamente só tem a atividade 4, na verdade a 3 para finalizar a 3, porque eu comecei a 3 na aula passada, e a 4. E a gente encerra, tá? Eu vou apresentar aqui uma tela, aí eu vou respondendo com vocês e a gente vai fazendo junto, tá bom? Vamos lá, aqui eu vou colocar no começo só para relembrar por cima mesmo, onde é que a gente tinha terminado, né? A gente vai encerrar aqui, tá? A gente estava vendo, a gente começou na aula passada, entendendo um pouquinho como é que a gente consegue fazer um reporte, vamos dizer assim, um discurso indireto a partir de uma pergunta, tá? Então essas anotações já foram todas feitas lá, tá? Vou só editar elas para salvar para vocês. Ô Maria, claro, é a página 69, tá? Eu vou só revisar aqui na tela e a gente vai responder a 69, a questão 3 e a 4. Vocês vão respondendo aí no chat, a gente vai fazendo junto. Basicamente, tentando ser breve, tá? Quando a gente tem uma pergunta, o que é que a gente faz? A gente tem uma diferença. A gente não, quando a gente vai começar o discurso indireto, a gente não usa mais o verbo dizer ou o verbo contar, que é o verbo tell, que é o verbo said. Não, a gente vai usar o verbo asked, que é o verbo perguntou, até porque faz sentido, né? Eu estou reportando uma pergunta. Então aqui eu tenho uma pergunta. O Sam perguntou isso aqui para mim. Do you want to hang out? Você quer sair para bater um papo? Então, quando eu vou fazer o reporte disso, eu vou começar com a seguinte estrutura. Sam, né, que no caso foi ele que falou, perguntou-me, tá? A gente vai usar o verbo perguntou-me, vai ser basicamente a base do discurso indireto nesses casos. Perguntou-me, então a gente vai lá e a gente vai fazer uma outra troca, tá bom? A gente não vai mais usar o that, como a gente costumava usar, a gente vai trocar esse that pelo if, que é esse daqui, ó, tá? Que é o que significa se.
Então vai ficar assim, ó, Sam perguntou-me se eu queria sair. Aquelas regras de mudar do presente para o passado, a gente viu que continua a mesma. Porque se a gente observar, a frase está no presente, né? Ó, do you want to hang out? Ok. Quando eu vou passar para o discurso indireto, eu vou continuar passando para o passado. Por isso que eu coloquei aqui um ED. Tá bom? Então, a mudança basicamente é o verbo perguntou, e a gente vai trocar o that que a gente estava usando, e a gente vai usar agora o if. Tá bom? Eu dei duas formas de resposta na aula passada, com as duas formas que você pode reportar uma pergunta. Você pode usar o verbo perguntou, ou você também pode usar essa expressão aqui, ó. Sam queria saber se, aí você vai e coloca a pergunta. Eu queria sair para dar um rolê. Tá? Então a gente tem essas duas formas de pergunta. Inclusive o começo da questão 3, eu até comecei respondendo com vocês. Inclusive você pode até ir para a letra A da questão 3, que a resposta ficou a seguinte, ó, a gente tem a letra A, tem um discurso direto assim, ó. Christopher, do you want to dance? Christopher, abre aspas, ele perguntou, você quer dançar? Aí a gente começa a linha assim, ó. Christopher asked me, ou seja, Christopher perguntou-me, aí você vai colocar o se eu queria dançar. Você nota mais uma vez, ó, o if vai ser o começo basicamente de todo o nosso discurso indireto. Então, Chris perguntou-me se eu queria dançar. Então, eu até dei aqui uma outra oportunidade de resposta para você, mas eu aconselho que você coloque essa daqui, ó, que é eu acho que é a mais tranquila para a gente. Tá. Vamos lá, vamos fazer a B, né? Vou até dar um espacinho aqui para a gente fazendo junto. A letra B diz o seguinte, Betty, então no caso quem vai falar aqui vai ser a Betty. When did you come? Quando você veio? Então aí a gente começa da seguinte forma, Betty perguntou-me, não, desculpa, é wanted to know, que dá na mesma coisa, né? Quis saber, aí a gente vai repetir a pergunta dela. Betty quis saber quando eu vim. Então a gente repete a palavra quando, né, que vai ser a palavra when. Nós repetimos ela, né? Betty quis saber quando eu vinha. Bom, inclusive isso aqui a gente teve um pouquinho na aula passada, eu posso até voltar e comentar um pouquinho, tá? Quando a gente encontra essas palavras aqui, ó. Eu até coloquei uma anotação embaixo, vou pegar aqui, ó. Quando a gente encontra essas palavrinhas aqui, essas 6 palavrinhas. Quando o discurso é uma pergunta, né? E ele tem a palavra what, where, when, who, which, how. Geralmente, quando a gente vai fazer o discurso indireto, a gente mantém elas no discurso indireto também, tá? Respectivamente, elas significam o seguinte: o what significa o quê? Where significa onde. When significa quando. Who significa quem. Which, qual, pode ser o que ou qual. E how significa como. Então, até eu coloquei aqui alguns exemplos, tá? Tem aqui, por exemplo, uma pergunta em que eu uso o who, que o who é o quem. Então, aqui vai estar a pergunta do Bob. Who are you? Quem é você? Aí eu vou fazer o reporte da pergunta do Bob. Bob perguntou-me quem. Você nota que a gente repete o quem. A gente pegou o quem e a gente mantém ele. Quem eu era. Tá bom? Colocando aqui o verbo to be no passado, lembrando, né? A gente já viu também o verbo ser e o verbo estar, que o verbo to be no passado, ele é irregular, então ele tem umas formas específicas, tá bom? Então, Bob perguntou-me quem eu era. Tá? A mesma coisa acontece com qualquer uma dessas outras palavras. Eu tenho aqui um exemplo que eu coloquei, ó. Where do you live? Onde você vive? Aí eu vou reportar essa pergunta, ó. A Jane perguntou-me onde, a gente mantém a palavra onde, que está lá no discurso direto, onde eu vivia, ou onde eu morava, tá? Sei que eu acho que vocês lembram, quem estava na aula passada lembra que a gente repete, a gente mantém essas palavras, tudo bem? Então vamos lá, vamos voltar para o livro, tá? Na letra B. Vamos agora para a letra C. A gente tem a seguinte pergunta. Mark, 2 pontos, abre aspas para ele. Has John arrived? Ou seja, o John chegou. E a gente tem o começo da resposta nessa estrutura. Ó. O Mark perguntou-me se, lembrando que a gente vai usar o se nesse caso, né? O Mark perguntou-me se John tinha chegado. Tá lembrando que eu estou usando o had porque ele é o passado. Desculpa, arrived, tá? Porque ele é o passado do verbo have, tá? Que está sendo usado e a gente tem aquela mesma ideia. A gente troca do presente para o passado, tá? Esse had aqui nada mais é do que o passado, tudo bem? Vamos lá, a D.
a mesma lógica, né? A gente tem o Ronald e ele pergunta o seguinte: Where does Maria park her car? Traduzindo, né? Onde Maria estaciona o carro dela? Então vamos reportar isso aqui. A gente vai começar. Ronald perguntou-me. Ronald perguntou-me onde, a gente tem usando a palavra onde, naquele que eu falei, a gente mantém essas palavras onde, o que, qual, quando. Onde Maria estacionava o carro dela. Lembrando, eu coloquei o ED aqui porque é o passado, tá? Do verbo park, que é o verbo estacionar. Aqui é simplesmente o passado dele. Vamos lá, vamos para a letra E, a última, né? Que falta para a gente daqui. Vamos lá. A letra E diz o seguinte. Elizabeth, dois pontos, abre aspas para ela. Did you watch the latest film? Você assistiu o último filme? Lembrando que a gente percebe que é uma pergunta, mas ela está no passado. Então a gente lembra daquelas regrinhas que a gente estudou. Quando o discurso direto ele está no passado, quando a gente for passar para o indireto, a gente vai precisar mudar para o had, a palavra had, mais o particípio, que é o que a gente chamava de passado perfeito, tá? Mas aqui a gente identifica que a letra E está no passado por causa da presença da palavra did, tá? O did é o auxiliar do passado, então a gente sabe que essa frase está no passado. Então, quando a gente for fazer o discurso indireto, a gente precisa do had mais o particípio do verbo, que é o verbo watch, né, que é o verbo assistir. Então, essa frase ficaria assim, ó. Vou colocar só Elis, para não precisar escrever Elizabeth todo, tá? Então, Elizabeth perguntou-me se, a gente vai lá, se eu, como é passado, eu preciso agora passar para o passado perfeito, eu preciso do had, e o particípio do verbo, que é o verbo watch, que é o verbo assistir. O bom é que o verbo watch é um verbo regular, então a gente só precisa colocar o ed, tá bom? Então, Elise asked me if I had watched, aí você continua a frase, latest film. Pronto, tá? Esse aqui vai ser o básico que a gente viu até agora. Não vou muito além disso, tá certo? A gente vai fechar aqui esse conteúdo com essas anotações, bom que a gente respira um pouquinho disso, tá bom? Vamos fazer aqui a 4, tá? Dá pra gente fazer junto a 4 pra gente encerrar ele de vez. Vamos lá, 4 diz assim, a mesma lógica, só que nesse caso a gente não tem perguntas, tá bom? A gente tem as afirmativas mesmo para você fazer o discurso indireto. Só que aqui a gente tem um caso especial que a gente viu lá na questão número 2, inclusive a gente até comentou aqui em sala, que é quando a gente encontra o verbo can no discurso direto, tá? Mas vamos lá, o discurso direto está assim, ó. I can, da letra A, tá? I can swim really fast. Ou seja, eu posso nadar muito rápido. A gente viu que quando a gente vai passar para o discurso indireto, a gente precisa do passado. Só que o verbo can, ele é um verbo especial, ele tem um passado como se fosse um passado irregular. Quem é que lembra? Qual é o passado de can? Alguém estava ligado que fez a questão 2. O can está no discurso direto. Quando eu passo para o discurso indireto, como é que ele fica? Alguém? Eu sei que a Júlia com certeza deve saber porque ela tinha perguntado sobre isso. Isso tem muito a ver com a pergunta que você fez. Alguém lembra o can? Como é que ele fica no passado? Vamos lá, vou fazendo. Vou lembrar vocês, tá? O can, no passado ele fica could, tá? Inclusive, no caso, era até a letra E da questão número 2, que a gente tinha visto, tá? O can vai passar a ser could. Então, no caso, a única opção que a gente pode construir correta vai ser a primeira, né? Que vai ser assim, ele disse que ele conseguia, né, que é o passado do can, nadar muito rápido. Bom, isso aí. Essa foi a letra A. Deixa eu até colocar aqui a letra A. Letra B. Aqui tem um erro, tá? Do livro. Eu estava dando uma lida nessa questão. O livro ele cometeu um errinho aqui
de leve, tá bom? Essa palavra here, ela não tem aí, tá bom? Ela não faz parte, foi um erro de digitação provavelmente do livro. Tanto que ela nem faz sentido, essa palavra aqui, ó. Você pode até riscar dela do livro se você quiser. Ela não faz parte, ela não tem nada a ver, ela nem se encaixa, nem tem sentido essa palavra aí. Você passa um risco nela. Então, no caso, o começo da questão fica só assim, ó. There was, tá bom? Não tem esse here. Você pode tirar ele. Aí também fala assim, ó. Houve um acidente do lado de fora do supermercado, tá? Vamos lá, vamos reportar isso. A intenção é dizer o seguinte, ó. Ele disse que tinha havido, ou tinha ocorrido, um acidente fora do supermercado. Então, vamos lá, vamos um passo a passo. Ele disse que... O que a gente encontra aí? A gente tem o verbo no passado, né? Se você for reparar, a gente tem o verbo was, que é o verbo to be no passado. Então, se aquela regrinha básica, né? Se a gente tem o discurso direto no passado, a gente precisa, quando passar para o discurso indireto, colocar o had mais o verbo no particípio, tá bom? Então, esse was, ele vai ser substituído por isso daqui, ó, had, mais o particípio dele, que é um verbo irregular, tá? Que vai ser been. Então, vai ser a única substituição que você vai ter que fazer. Então, ele vai ficar assim, ó. Ele disse que tinha ocorrido um acidente, e assim vai. Até 3 pontinhos. Essa vai ser a letra B, tá? Que é, inclusive, a terceira opção. Letra C. Temos o seguinte, um discurso direto. Tom disse, I'm going to London tomorrow. Eu estou indo para Londres amanhã. Dá para notar que a gente tem aí um caso que está, inclusive, na anotação número 2, que eu acho que vocês nem lembram direito. Que a gente tem aí o verbo to be, né? Que está contraído com I am. Então, o que a gente precisa fazer? Ele está no presente, tá? A gente precisa passar o verbo to be para o passado. Então, simplesmente vai ficar assim, ó. Tom disse que, aquele começo padrão, a gente vai trocar, a gente vai colocar o passado do verbo to be, que é was, tá? Que ele estava, e o resto você só repete. Que ele estava indo para London. Aqui a gente tem uma última questão, tá? Porque a gente tem duas opções que estão tecnicamente corretas. A gente tem a primeira, que está usando o he was going, tá correto, e a gente tem a última que também está certo. Só que a gente tem uma diferença no final, é a diferença de contexto, tá? O contexto diz assim, ó, Tom disse, eu vou a Londres amanhã. Aí tem até entre aspas, né? 5 dias depois você diz. Então a gente está falando de que você está reportando esse discurso vários dias depois de ele ter acontecido. Então você não pode usar a palavra tomorrow, que é a palavra amanhã, tá? Porque você está reportando muito depois do que ele falou. Então só por isso a gente vai eliminar a primeira opção, tá? Questão de contexto mesmo. Então o que sobrou para a gente de correto vai ser a última questão. Essa é a última opção no caso. Pronto, é isso aí, pessoal. E, tem a letra D também. Na página 70, tá bom? Vamos fazer. A página 70 diz o seguinte, ó. Which sentence is not correct? Qual sentença não está correta? A primeira fala assim, ó. Lisa disse que ela, né, Lisa said she didn't have a map. Segundo fala assim, ó. Karen said she was going to be late. E a última opção fala, James said he will help me. Aqui é só para a gente encontrar o erro gramatical, tá bom? Nesse caso, a primeira está correta. Lisa disse que ela não tinha um mapa, perfeitamente correto. A segunda opção, também tem nenhum problema. Karen disse ela estava indo muito tarde. O problema está nessa última, né? James disse que ele iria me ajudar. Está totalmente fora de contexto, tá bom? Vamos lá. Então vai ficar a última questão, que vai ser a questão errada. Isso aqui, ó. Pronto, pessoal, isso aqui foi só pra gente se livrar, a gente passar desse conteúdo, já estava bem cansativo, se enrolando demais, já teve a prova, acho que vocês nem estão mais interessados em tentar entender isso, tá? Mas, basicamente, de lição para vocês, fica só mesmo aquelas anotações 1, 2 e 3, que é o que vai ser importante para você, tá? O resto, eu vou deixar para o teu ensino médio, que com certeza você vai rever isso, tudo bem? Vocês copiaram as respostas,
Alguma dúvida, algum comentário? Vocês estão aí ainda? Deixa eu ver. Pessoal, quem chegou depois da chamada, coloca aí o seu nome no chat, tá? Para me colocar sua presença, porque eu vi que algumas pessoas chegaram depois da chamada. Então, coloca aí para você não perder a sua presença. Pronto, a Lívia, né? No caso, foi só você mesmo, né, Lívia? Foi, no caso, eu vi, se eu não me engano. Ah, não, foi só você mesmo, tá certo. Deixa eu colocar aqui. Lívia. Pronto, tá, pessoal? Aqui a gente tem, eu quero fazer com vocês, tá? Só a questão, o plus da página 70, que é aquela questão de interpretação de texto, tá bom? Aquela atividadezinha legal que a gente tem uma palavra e a gente tem várias definições para a gente meio que tentar adivinhar o que a palavra quer dizer. Então, não tem nada a ver com a gramática do capítulo, tá bom? Então, a gente meio que se livrou dela. E o plus fala assim, ó. Aqui, alguns antônimos de felicidade. Aqui a gente volta para o tema inicial do capítulo, tá? A gente estava falando sobre felicidade, tá? Nesse plus, a gente tem um quadrinho com algumas palavras de A a F, e a gente tem que tentar deduzir o que elas significam olhando para o lado, para a parte 2 da tabela, tá bom? Então a gente tem a palavra agony, disappointment, heartbreak, gloom, anguish e misery, tá? Vamos tentar fazer aqui com a interpretação? Vamos fazer o seguinte, vamos começar pela parte número 2 da tabela. Eu vou traduzindo algumas palavras, aí você entendendo pelo contexto, você tenta dizer qual das palavras da primeira coluna corresponde ao que você traduziu da segunda. A gente já fez atividades desse tipo, tá? Então vocês já sabem como é que funciona. Vamos lá. A primeira frase diz o seguinte: ó, The state of being betrayed by someone. Inclusive, dá até para colocar uma palavra aqui para vocês. A gente tem aqui a palavra betrayed, tá? Porque a gente traduz para o português como traído. Então, the state of being betrayed by someone. O estado de estar traído ou de ser traído por alguém. E aí? Qual dessas palavras, de A a F, combina com essa definição? O que você acha? O estado de ser traído por alguém. Seria agony, disappointment, heartbreak, gloom. Qual que vocês acham? E algumas são parecidas com português, tá? Algumas você nem precisa traduzir muito. Tá bem parecido com português. Alguém chuta. Juninho, Gisele, Ian, Ingrid, Ítalo. Vamos lá, vou tentar ajudar vocês. Eu vou tentar fazer o seguinte, eu vou tentar só traduzir as palavras da primeira coluna, tá? E a gente vai tentar inferir os demais pelo contexto. A primeira palavra que a gente tem é agony. Essa aí você faz de traduzir porque ele é um cognato, tá? Agony significa agonia. Assim, ó, agonia. Letra B, a gente tem a palavra disappointment. Que a gente pode traduzir como desapontamento ou também como decepção. Tá? Desapontamento ou decepção, dá na mesma coisa. Letra C, a gente tem heartbreak. Heartbreak seria tipo coração partido, algo do tipo, ou coração quebrado. A gente pode traduzir dessas duas formas. E que a gente pode também adaptar e trazer como tristeza, porque quando a gente está com o coração partido, a gente geralmente está triste, né? Então, pode ser coração partido, triste. Letra D, a gente tem a palavra gloom. Tá? Que a gente pode trazer aqui como melancolia. A letra E, a gente tem anguish,
que a gente pode traduzir como apatia. E o último que sobrou pra gente, a letra F, a gente tem misery, que pode ser duas coisas, tá? Misery pode ser miséria, ou pode ser sofrimento, as duas coisas. Pronto, a gente já tem a primeira coluna, eu quero só que a gente consiga combinar com a segunda. Vamos voltar para a primeira afirmativa, tá? Fala assim, ó. O estado de estar, de ser traído por alguém. Qual dessas palavras de A a F vocês acham que se encaixa nessa definição? O estado de estar traído ou de ser traído por alguém. C. Boa, bom chute, ô Patrício. Excelente chute. Heartbreak, de fato, é coração partido, mas a letra B combina mais, Ingrid, tá certo? Porque disappointment é tipo desapontado. E quando alguém, tipo, trai a gente fica mais desapontado. Tudo bem, dá pra ficar de coração partido, mas eu acho que desapontado vai direto ao ponto. Então, no caso, a letra B. Isso aí. Vai ser disappointment, desapontado. Isso aí. Afirmativa número 2, a gente tem o seguinte, ó. To be or become overcast or sullen. Tá? Vou trazer algumas coisas. Ser ou se tornar overcast, pessoal, pode ser melancólico também. É um sinônimo. Então, é ser ou tornar-se melancólico. Ou triste. A gente pode trazer com triste, chateado. Tá? Então, dessas palavras, qual é que seria que combina melhor? Ser ou tornar-se triste e melancólico. Uma pessoa meio apática para as coisas, meio mole para as coisas, tá? Melancólica demais. Qual é que combina? Por ser triste, a gente pode traduzir também sullen como desanimado. Tá? É uma opção de tradução também. Então, é ser ou estar triste, melancólico, desanimado, ou então sem vontade de fazer as coisas. Resultou na afirmativa número 2. Chegou perto. Tem duas muito parecidas aqui. É porque a letra E, que é anguish, vai ter muito mais a ver com angústia, na verdade. Olha, deixa eu ver aqui como foi que eu coloquei. Deixa eu ver se eu coloquei certo. Ah, desculpa. Anguish é angústia, tá? Não sei onde é que tá a cabeça, mas é angústia. Vou colocar aqui de novo. Desculpa, então eu troquei aqui sem querer. Angústia. Então, anguish é angústia, tá bom? Aí, apatia, na verdade, é esse gloom também, tá? É triste, chateado, melancólico, apático. Foi mal, foi erro meu, tá? Então não tem problema. Foi eu que errei aqui. Apatia vai ser gloom. Então, no caso, vai ser a letra D, na verdade. É o que melhor encaixa, que é apatia. A terceira afirmativa diz o seguinte, ó, extreme mental or physical pain. Ou seja, extrema dor física e mental. No caso, é extrema mesmo, tá? Extrema dor física e mental. A gente tem duas bem parecidas, na verdade. Mas o termo, acho que chave é esse extremo, tá? Extrema dor física e mental. Pronto, poderia ser misery, porque misery tanto quer dizer miséria, quanto também sofrimento. Então, eu diria que está até correto. O problema é que eu acho que a agonia está um pouquinho mais, tem mais a ver, tá? A agonia, que é uma coisa muito mais extrema. Mas estaria correto, Ingrid, eu também definiria misery assim, que também é um sofrimento. Então, é só questão de combinação, mas eu vou colocar agony para combinar melhor com os outros, tá bom? Mas eu não acho que você esteja errado, inclusive eu concordo com você. Eu acho que misery também combinava bem, mas a agonia, nesse caso, acho que vai ser o mais adequado, tá bom? A gente vai colocar agonia. Dor física e mental extrema. Até porque uma pessoa agonizando, ela tá no chão, se contorcendo de dor. É uma coisa muito mais intensa. Aí que a gente tem, agora, esse sim vai se encaixar bem. A gente tem a quarta afirmativa. Suffering, grief or pain. Seria sofrimento, pesar ou dor. Sofrimento, pesar ou dor. A gente poderia até traduzir grief como também aflição. É uma forma de traduzir. Então, poderia traduzir assim, ó, sofrimento, aflição ou dor.
que a palavra-chave aqui vai ser aflição. Tem uma palavra aqui na primeira coluna que combina muito com aflição. Caso você já pode ir descartando as que já foram. Já foi agony, disappointment, já foi. Gloom também já foi. Então, ou vai ser heartbreak, ou vai ser anguish, ou vai ser misery. Um dos três. Isso aí. Vai ser anguish, vai ser angústia, tá? Que combina bem com a palavra grief, tá? Que quer dizer aflição. A gente pode traduzir como aflição. Então é isso aí. Já já eu coloco a sequência toda, tá? Para vocês corrigirem de uma vez. Vamos lá, para a penúltima afirmação. Fala assim, ó. A very unhappy or painful time or experience. Então, é uma experiência muito dolorosa, ou uma época de uma experiência muito dolorosa e muito dolorida. No caso, infeliz e dolorida. Ou dolorosa, a gente pode traduzir assim também, tá? Então, é uma experiência dolorosa e infeliz. Ou vai ser heartbreak, ou vai ser misery. Um dos dois. Você pode até combinar com você pode até ler a última afirmação para você ver onde é que você encaixa. A última afirmação fala assim, ó. A very strong feeling of sadness. Ou seja, um forte sentimento de tristeza. No caso, qual? A penúltima afirmação, né, Ingrid? Pronto, as duas aqui, elas se combinam muito bem, tá? No caso, um momento muito dolorido, experiência da vida, você pode colocar, sim, heartbreak, tá? Se bem que, ao mesmo tempo, miséria também poderia se encaixar, mas tá válida a resposta de vocês, não tem? Mas olha a última definição, tá escrito assim, ó. Um sentimento muito forte de tristeza. Olhando só para esse último. Um sentimento muito forte de tristeza. Qual é que combinaria? Vocês acham que combina mais com heartbreak ou com misery? Que aí já pode mudar a ordem. Pela essa última afirmação, um sentimento muito forte de tristeza, que é a última, ela combina mais com a letra C, que é coração partido, ou coração quebrado, vamos dizer assim. Então acaba só pela última definição, acaba combinando mais. Então, no caso, a penúltima vai ser F, o processo de eliminação, e a última vai ser C, porque combina mais. Tá bom? Então a sequência ficaria exatamente assim. B, E, A, E, F e C. Vocês entenderam porque eu resolvi colocar a C por último, né? Somente porque eu acho que tristeza combina mais com coração partido. Tem mais a ver. Pelo menos da maneira como eu entendo, claro. Pronto, pessoal, quem foi que chegou depois? Teve alguém que chegou depois. Eu vi alguém entrando, foi a Laura, né? Deixa eu ver se eu coloco aqui a presença dela. Pronto, pelo menos da Laura eu já coloquei. Pessoal, é isso aí, tá? O professor já entrou. Até a próxima.